Este episódio é um oferecimento de Buzz Monitor, a plataforma mais completa e flexível para social media e atendimento multicanal. Legal. Não gostei. Viralizou. Eu curti. Compartilha comigo. Não curti. O Buzz, o podcast data-driven do profissional de comunicação e marketing. Olá, você está ouvindo o Buzz. Aqui conversamos sobre as novidades dentro das redes sociais. A tecnologia do Data Driven é a nossa aliada para identificarmos temas relevantes ligados ao marketing digital. O Social Listening é uma prática e a inteligência de dados uma aliada. Com a chegada da IA generativa, cada vez mais essa tecnologia apresenta formas de otimizar processos. Vamos conhecer 3 situações práticas em empresas de diferentes tamanhos. A primeira a falar é Mariana Tunes, diretora de marketing da Fazenda do Futuro. Ela vai contar como a IA se relaciona com a economia criativa na startup. Vamos lá. As conversas aconteceram em meio ao Buzz Summit. Desculpem algum ruído de gente passando ou pessoas conversando. Eventos têm disso. Mariana, como vocês relacionam a economia criativa com o uso da IA? Bom, a AI, na verdade, a AI tem trazido muita oportunidade, democratização ali na criação de conteúdos, principalmente para quando você não tem um grande orçamento com uma grande agência criativa. Então, você consegue usar junto com a AI a criação para um post, para uma imagem digital ou até mesmo para um planejamento. Então, ela tem esse papel que ajuda nessa questão da democratização. Como é que você consegue usar IA na prática? Bom, para uma startup, a gente usa muito a AI, principalmente quando a gente vai fazer todos os copies, né, todos os posts, a gente trabalha, não é só isso, claro, a AI ela gera essa primeira ideia, mas a gente tem uma pessoa por trás que relê, que olha e faz, mas toda essa parte de conteúdos, a geração de imagens, de novo, né, repetindo aqui o planejamento, ou mesmo quando a gente fala aqui, né, no caso da nossa startup, que é uma empresa de alimentos, a parte também de desenvolvimento de produto, a gente usa isso, a gente é uma empresa plant-based, que acaba usando a inteligência artificial para desenvolver novos produtos. E sobre o debate ético, o que podemos falar a respeito? Uma legislação que a gente tem que estar atento justamente nessa era das fake news, né? O que vai ser o real ou não real? Quando a gente tem uma questão de uma imagem que foi criada, mas ela foi criada com uma base de quem? Aonde, né? Quem é o proprietário disso? Então, acho que essa parte ética e a parte da legislação vai ser muito importante ter todo um debate e uma criação em cima disso. Qual a sua dica para quem está interessado? Eu acho que experimentem, use AI, é uma nova ferramenta, ela não é um substituto do humano, a gente precisa saber que a gente também vai estar ali alimentando, mas usem muito, experimentem, tentem, criem bastante, porque de lá pode sair grandes ideias, coisas boas que, claro, depois passam por todo um refino nosso. Tivemos uma boa conversa com Walter Andrade, diretor de Data and Analytics da Visa. Walter, como a IA está transformando a maneira que as redes sociais funcionam e como as marcas e usuários interagem entre si? A IA hoje, né, do ponto de vista, vamos pensar assim, né, de negócio, ela tem um papel muito importante, né, para trabalhar, né, a adoção das pessoas e também das empresas, né, a entender como as pessoas interagem dentro das redes sociais. Então, a transformação hoje que vem lá, né, sendo feita em função de todo o processo de digitalização que aconteceu no passado e que, né, a gente foi acelerado em função da Covid, né, traz para a gente hoje né, posicionar e entender como as ferramentas vão nos ajudar. Então tem toda uma questão de personalização, uma questão de segmentação, né, de como trabalhar a questão de gestão de conteúdo que a IA pode ajudar. Então, de um contexto geral, né, existem vários benefícios, né, que são associados à eficiência operacional, a uma melhora entendimento do consumidor, do cliente, né, para gerar, né, processos mais efetivos que gerem mais, né, resultado do negócio. Qual é o papel da IA hoje na análise de sentimento e compreensão ou mesmo percepção do público sobre uma marca? A IA, pensando em análise de sentimento, ela tem várias técnicas, né? Se a gente for falar de técnica aqui, dá pra gente ficar um tempão falando de teoria. Porém, o papel que ela traz hoje está nesse papel de entender os anseios, né? Os anseios, né, que existem hoje
né, dos clientes, o que está acontecendo dentro do ambiente tecnológico, para que as ações, né, das empresas sejam mais direcionadas a esse papel. Então é claro que tem todo um contexto de direcionamento de marketing, né, e de como você vai trabalhar isso, mas pensando para um outro lado também, ela ajuda a trazer componentes específicos, né, de como as pessoas estão interagindo, como estão as comunidades, né, como a comunidade pode ser impactada em relação, né, a determinada ação. Então, ela tem um componente muito forte, né, pensando muito na parte de otimização e eficiência também. Qual o próximo passo? Quando a IA vai conseguir transformar aqueles comentários do público em sugestões práticas para as empresas? Eu acho que a IA ela vai ter um componente muito forte em dar o suporte, né? Mas não substituir totalmente. Então, vão ter elementos, né, onde você vai ver a IA fazendo a primeira camada, né, e ajudando basicamente no processo, mas em um determinado momento, né, vai ser necessário o ser humano ali para algum tipo de interação e poder melhorar isso. Então, eu não acho que é uma substituição, e sim uma complementação, pensando na eficiência, pensando em como melhorar, né, e conseguir ali já dar uma primeira resposta para o cliente, por exemplo, em cima do anseio que ele tem, mas se for necessário, o componente humano, né, vai estar presente ali para poder fazer, né, as próximas fases do processo. E pensando nessa complementação que você disse, é necessário acompanhar as atualizações da IA? Sim, totalmente, né? Você precisa entender basicamente quais são os componentes, quais são, né, as funcionalidades existentes, como é que ela impacta, como é que ela se conecta no teu negócio. Ela vai se conectar via uma API, por exemplo, ou vai se conectar via um processo manual que vai acontecer ali. Então, tudo isso precisa ser entendido, porque é isso que vai ajudar depois no final, do ponto de vista de processo, você conseguir, né, usar a IA de forma correta, pensando aí na questão de melhorar a eficiência e tudo que está por trás, né, da IA. O que a gente pode dizer que é o segredo para estar por dentro da era da IA? Eu acredito que seja a vontade, talvez. A vontade não, né? Mas talvez o segredo seja associado mais à capacidade da empresa de transformar o seu negócio através do conhecimento. Acho que é isso, vamos pensar. Porque como o conhecimento ele muda muito ao longo do tempo, se você não tiver uma gestão efetiva do processo de inovação, do processo de conhecimento, você pode olhar para o teu negócio daqui 5, daqui 10 anos, e o teu negócio já não está mais encaixado no momento de evolução. Então eu penso que seja isso, sabe? A capacidade da empresa de trabalhar processos e ciclos de inovação e conhecimento como um cerne da empresa, entendeu? É claro, tem um processo operacional acontecendo aqui? Tem, mas ter isso como parte da discussão, porque é isso que vai acabar agregando e mantendo o negócio da empresa perene ao longo dos anos. A IA é uma moda tecnológica ou ela veio para ficar? A IA é um tema muito relevante, né? Eu tenho trabalhado com IA há muito tempo e para mim poder falar sobre IA e trazer um pouco de conhecimento em relação ao tema e como isso está movimentando o mercado é super importante, até porque aonde eu tô, né, aonde eu trabalho hoje, isso é um movimento que a gente discute sempre, a gente tenta entender quais são os impactos, né, aonde a IA pode ajudar efetivamente os nossos clientes, produtos e serviços. Então, é um tema que tem que estar sempre presente nas discussões. É isso. Agora a conversa é com Babi Tonhella, a Senior Manager Brasil da Nuvem Shop. Ela fala sobre a IA para as microempresas. As inovações em IA vão chegar para os micro e pequenos empreendedores? Já chegou, né? A gente tem diversas ferramentas aí que possuem versão gratuita, tem ferramentas também que possuem free trial, que você consegue já adotar. Acredito que essa adoção das micro e pequenas empresas é muito proatividade. O empreendedor ele tem aquela proatividade de pesquisar ferramentas, de consumir conteúdo com relação a isso e selecionar o que mais faz sentido para ele, né? Pessoalmente, no meu trabalho, eu uso algumas ferramentas ali que eu pago $10, $20 e tal, e isso tudo faz sentido para o bolso de uma micro e pequena empresa que precisa ser produtivo, porque às vezes é até mesmo uma eu presa, né? Então, uma pessoa trabalhando sozinha ali, ela precisa de ter ferramentas de inteligência artificial que vão ajudar no dia a dia do negócio dela, para se tornar mais produtivo. E quais são os desafios dessas empresas no uso da IA? Eu acredito que é o conhecimento ainda, né? Como uma microempresa, ela de fato ali faz muita coisa para poucas pessoas, tem pouco time, tem pouca
pouca estrutura, é importante ali a pessoa ter um conhecimento, então parar um pouco, dar uma estudada, consumir o conteúdo e também testar e validar, ver se faz sentido eles contratarem ferramentas de inteligência artificial para o dia a dia, né, para aquela rotina. Eu trabalho muito com e-commerce, né? Então e-commerce a gente utiliza ferramentas de inteligência artificial generativa para a construção de texto, geração de imagens, geração de conteúdo, de vídeos, etc. Então, isso tudo é bem importante o microempreendedor conhecer e saber, porque isso vai dar mais produtividade no dia a dia do negócio dele, ele vai conseguir ser mais lucrativo no final das contas. Quais são as ferramentas que são mais acessíveis para essas micro e pequenas empresas? São ferramentas hoje de inteligência artificial generativa, onde a gente meio que conversa com aquela ferramenta e ele devolve uma resposta. Então, pensando nisso, quanto melhor for os nossos inputs nessas ferramentas, quanto melhor for o nosso pedido, digamos assim, né, melhor serão as respostas. Então, eu recomendo, por exemplo, o ChatGPT, o Google Bard, que é uma ferramenta gratuita do próprio Google mesmo, ferramentas de geração de imagem como Leonardo AI, Midjourney, são baratas, acessíveis, fáceis de usar. E aí, basta a gente sentar aqui e pensar com a cabeça de empresário mesmo, mais estrategista, para ver o que faz sentido adotar no dia a dia da empresa, né? Lá no E-Commerce na Prática, que é uma escola de e-commerce que eu trabalho, a gente usa muito ferramenta para geração de conteúdo. Então, vai gravar um roteiro para o YouTube, a gente faz na inteligência artificial, na ferramenta que é acessível, até mesmo pode ser usado gratuita. A gente usa ferramentas de edição de corte de vídeos automática também, que ganha muita velocidade. Então, tudo isso pode ser aí incorporado no dia a dia do negócio, né? Não pensando assim só em coisas muito grandes, como a análise de Big Data e tudo mais. Dá para usar com ferramentas acessíveis para uma rotina de um negócio pequeno. Na sua opinião, os empreendedores devem esperar mais maturidade da tecnologia ou chegou a hora de colocar a mão nos dados? Eu acredito que o momento é agora de sentar, estudar, testar, ver o que faz sentido, adotar isso no dia a dia do negócio, porque velocidade e produtividade com certeza podem gerar aí os novos milionários do mercado digital. O Buzz é o podcast que está ligado nas redes sociais. Ele quer apoiar os profissionais de comunicação de empresas de todos os tamanhos a entender a percepção do público sobre temas relevantes através do social listening. O Buzz quer te ajudar a tomar decisões baseadas em dados, ter insights que façam a diferença. Gostou do episódio? Siga o podcast, assim você poderá continuar por dentro do que rola nas redes. E por falar em redes, fale da gente por aí. É o apoio que pedimos. O algoritmo está ouvindo. Obrigado. Até a próxima. Legal. Não gostei. Viralizou. Eu curti. Compartilha comigo. Não curti. O Buzz, o podcast Data Driven do profissional de comunicação e marketing.